Será que veremos o trio do Corinthians em campo novamente, junto? Porque cada hora é um que machuca, então. rapaz. Mas agora o trio do... Eu acho que o trio do Corinthians mudou, né? Porque tem que ter o Guinegão. Se for pra formar um trio, né, tem que ter o Guinegão. É a boy band do Corinthians ali. É a boy band. Agora é um quarteto, né? Mas esse quarteto, 3 normalmente eles vão jogar. Mas é isso, né? O Corinthians, se parar pra pensar, os 2 últimos jogos que o Corinthians fez como visitante, foi extremamente competitivo, né? Que foi aquela partida contra o Vasco em São Januário, cheio de desfalques, e também a partida diante do Atlético Paranaense, né? O primeiro jogo aí das quartas de final da Copa do Brasil. Então eu acho que aos poucos o Dorival, ele vai sim encontrando... O Dorival, ele não é um treinador, pessoal, que ele vai ser revolucionário, né? Ele vai fazer a nova, sei lá, laranja mecânica corintiana, carrossel corintiano. Tipo, a gente não pode esperar isso do Dorival, mas eu gosto dele, né? Tanto que quando o Corinthians contratou, eu elogiei. Ele é um treinador que ele tem um conhecimento bacana de futebol, que ele sabe administrar muito bem o vestiário, e ele chegou num momento de extrema turbulência, né, no Corinthians, uma zona lascada, né, com muitos jogadores, inclusive, insatisfeitos com tudo aquilo que estava acontecendo. O próprio Garro, o Memphis, o Garro, os principais jogadores do Corinthians, eles, quando acabavam o jogo, eles falavam assim, ó, isso aqui está influenciando sim dentro de campo. Então o Dorival, ele chegou nesse momento extremamente turbulento, com um time que não tinha um DNA, que não tinha uma cara, que não tinha absolutamente nada, com esses problemas de bastidores, e conseguiu fazer, e sem os reforços que ele pediu, tá? Sem os reforços que ele pediu. E com os principais jogadores machucados, porque ficou boa parte sem os principais. Aí o trio, por exemplo, toda hora um machucado, então ele conseguiu isso. Exato, e agora o Corinthians, ele já tem uma cara, às vezes jogando com 3 zagueiros, às vezes jogando com uma linha de 4. No último jogo, por exemplo, o Corinthians, ele jogou com uma linha de 3 zagueiros no primeiro tempo, e depois foi para uma linha de 4 zagueiros no segundo, com o Anguilera, que tinha sido zagueiro, virou lateral, né? E o Bidu jogando ali, ele que tinha jogado como um ala, jogando mais como um meia. Deve continuar, viu, Rani? Deve continuar com essa saída com 3 jogadores, viu? Deve continuar com essa... Tem a provável escalação? Tem aí a provável escalação, e deve continuar com essa linha com 3 zagueiros e o Angileri mais uma vez. Por quê? Boa parte aí do time do Corinthians... Boa, Silvio. Já vou me antecipar aqui com a escalação. Com o Hugo Souza, o André Ramalho, que volta recuperado de virose, né? Ele foi cortado em cima da hora com um quadro de virose. Ele acabou passando mal no dia do jogo, né? Na quarta-feira mesmo. Então volta o André Ramalho, sai o Tchoca. O Gustavo Henrique continua na sobra, com o Angileri fazendo esse terceiro jogador pelo lado esquerdo. E aí você tem os 2 volantes, o Maicon e o Breno Bidon, tendo ali os alas quase como articuladores. O Mateuzinho lado direito, o Bidu do lado esquerdo e o Rodrigo Garro centralizado, com o Guinegão e o Yuri Alberto retornando aí no lugar do Memphis Depay. Pelo menos essa deve ser a tendência, e ontem foi uma atividade mais física, hoje vai ser atividade tática, a única que o Corinthians vai fazer, mas já deve ser isso. Inclusive, na entrevista coletiva, o Dorival já deu meio as amostras, né? Que vai manter esse esquema. Por quê? Ele utilizou boa parte disso lá em Curitiba, na Liga Arena, com o Ranieri funcionando ali como um terceiro zagueiro, afundando entre os zagueiros, e isso aconteceu também no jogo contra o time do Vasco da Gama, com o Ranieri e depois com o Félix Torres no final. É que o Félix Torres, aquela situação toda, né, de andando em campo, então não dá pra você testar absolutamente nada. Mas ele vai continuar com essa saída com 3 jogadores. Por quê? Porque o Bidu é quase hoje um articulador do time do Corinthians, pela regularidade do Bidu, pela importância que ele tem. Em alguns momentos, com o Félix Torres às vezes ajudando ele estava jogando ali como um ponta do lado esquerdo, bem mais à frente ali, ajudando. O Angileri ajudando ele. Com o Angileri ajudando, o Bidu estava quase como um ponta ali do lado esquerdo. Então, eu concordo com o Rani, e a gente elogiou muito o Crespo. Mesmo sem o Lucas Moura e sem o Oscar, o time do São Paulo conseguiu ali uma disparada no Campeonato Brasileiro e na Libertadores com uma invencibilidade. E o Dorival, muitas vezes sem os principais jogadores e com um elenco insatisfeito aí, o Dorival tem feito o que dá para fazer. E você jogar sem o Memphis Depay, sem o Yuri Alberto e sem o Garro boa parte da temporada, e mesmo assim performar,
É difícil, porque o elenco é questionável. Isso aí não dá pra falar. Tem 11 bons jogadores, mas o elenco, quando você vai buscar, é mérito do Dorival. E não é só isso, né? Eu acho que o Dorival, por exemplo, ele elevou o nível dos laterais do Corinthians, porque, por exemplo, o Bidu, ele nem titular era, assim, ele era um cara muito contestado, era falado em Hugo, né, como lateral esquerdo, o próprio Anrileri. O Mateuzinho também, e o Mateuzinho também. Então ele elevou o nível dos dois, e tem dois jogadores no meio-campo que estão na provável escalação que você colocou aqui, que assim, eles estão sendo brilhantes, não estão, mas eles eram jogadores extremamente criticados, o Maicon e o Breno Bidon. Então eles estão, pelo menos assim, eles jogam hoje, eles fazem o papel deles dentro de campo, e o torcedor, quando acaba o jogo, não fica com aquela sensação, putz, Maicon mais uma vez comprometeu, o Breno Bidon é o jogador que não faz nada, que toca a bola só de lado. Então assim, aos pouquinhos, ele vai recuperando os jogadores que pareciam que já estavam aí descartados, né, pelo torcedor principalmente, vai encontrando o Anrileri como um zagueiro pela esquerda, como mais, vou fazer um comparativo, não no mesmo nível, mas o que ele fez com o Alisson, de pegar um Alisson, puxar para segundo volante e ele começar a se destacar, e o próprio André Ramalho, né, que é um jogador que também estava sendo contestado, começa a fixar ali como o zagueiro titular ao lado do Gustavo Henrique, que era o zagueiro mais confiável. Então você pega esse trio de zaga, né, hoje com Gustavo Henrique, Ramalho e Anrileri, e você tem dois caras que eles têm uma saída de bola boa, assim, boa, não vou falar excelente, que é o Anrileri, mais pela esquerda, e o André Ramalho. Então, assim, por tudo isso, não estou dizendo que o Corinthians é uma máquina, tá, pessoal? Longe disso. Para mim, ainda tem muito pro Corinthians ir remando, né? É um time bastante inconsistente ainda, mas que tem evoluído. A passos de formiguinha ali, mas tem evoluído. Não à toa, na enquete aqui, apesar de ter o Cruzeiro, viu, Marcelo Limite, o Cruzeiro tá goleando. Aliás, fale sobre a enquete aí, Ranieri. Tá a no ar enquete aí. tá lá, né? Quem quiser participar, vai lá no youtube.com/energia97, entre, né, na nossa transmissão aqui do Tempo de Jogo. E a pergunta é a seguinte: qual o favorito para conquistar a Copa do Brasil? E eu coloquei aqui, são 4 as alternativas: Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Eu votei, por exemplo, no Corinthians, mas quem está goleando aqui é o Cruzeiro, 66%, Corinthians 26%, o Vasco da Gama 5% e o Fluminense apenas 3%.